8 e 9, doutor Márcio, seja bem-vindo, meu querido. Como vai o senhor? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Tudo certo? Tudo em paz? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Quase 2 metros de altura. Olha só o quanto eu sou pequeno aqui, ó. 1,69. Parecem os irmãos gêmeos Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger. Não, doutor Márcio? Vamos lá então, vamos para as dúvidas. Atenção, minha gente. Luiz Henrique de Aracaju. Doutor, comprei uma pizza na promoção, mas fui enganado. O valor ficou mais caro pelo sabor. Isso é legal, doutor Márcio? Bom dia a todos. Então, Sérgio, determinadas práticas são consideradas abusivas quando elas não informam corretamente ao consumidor qual tipo de produto ou qual tipo de serviço que está sendo ofertado. Então é comum estarmos em restaurantes ou lojas e falam lá, pizza grande X, mas não informa devidamente ao consumidor qual o tipo da pizza, o sabor da pizza, o que leva o consumidor induz a erro. Então essas práticas são consideradas práticas abusivas, porque não informam corretamente. É uma enganação, doutor? Digamos assim, no popular, você está me enganando, você está falando uma coisa, mas não é bem assim. Aí eu te chamo, te pesquei... E aí, na hora, cobra um valor mais caro, o consumidor às vezes não está preparado, às vezes não espera, e constrange de alguma forma, porque fala, olha, mas aí eu não tenho dinheiro, não me preparei, porque a pizza R$19,90. Então, mas só que a pizza R$19,90 é aquela pizza de queijo, simples. Aí ele pede uma pizza lá de camarão, sei lá. E aí, de fato, essa prática é prática abusiva e deve ser contestada. E o prestador de serviço deveria explicar também. Deveria explicar, porque é direito do consumidor a informação sobre o produto ou serviço que vai ser consumido. E o que ele pode fazer com relação a isso? Nesse caso, ele deve exigir, como a interpretação das cláusulas dos contratos de consumo são favoráveis ao consumidor, ele deve exigir que seja aplicado o preço a todas as pizzas, porque uma vez que não está discriminado qual, de fato, seria o sabor, vale para todas. Porque no contrato de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. Ao consumidor, então ele tem razão. Sem dúvida. Maravilha, é o seu direito. Heraldo de Aracaju. Doutor Márcio, por que o valor da gasolina varia tanto? O que varia, hein, Heraldo? Tem algum valor fixo que a gente pode pagar? Veja, Heraldo, não existe tabelamento de preço nesse caso. Nos casos de comércio, serviços, o preço é livre. É livre iniciativa, a liberdade de mercado, então não há tabelamento de preço. O que existe é o custo do combustível de qualquer produto que varia de uma empresa para outra, que varia de uma loja para outra. Porque, por exemplo, no caso do combustível, quem define o preço é o prestador de serviço de acordo com seus custos. Tem transporte, tem encargos. Quem distribui? Quem distribui. Taxa o valor. O valor, porque de acordo com... Tem distribuidores que são mais próximos, outros são mais distantes, aí tem o preço do frete no transporte. Qualidade da gasolina. Qualidade, tem outros itens que compõem o preço, como os encargos sociais, a própria publicidade. Às vezes um prestador de serviço investe mais em publicidade, então isso impacta no preço. Por isso que há tanta divergência de preço. E o que é ideal, Sérgio, como Heraldo? Pesquisa. Sair pesquisando, sair observando, que essa velha prática, nesse caso, é a mais eficaz. E o governo não tem ingerência sobre isso, não tem autoridade exatamente para estabelecer um valor, porque é o mercado livre, não é verdade? Livre. Nesse caso específico. Vamos lá. Próxima pergunta, Luiz Antônio de Farolândia, da Farolândia. O doutor Márcio, eu tenho uma casa de praia no Mosqueiro, minha geladeira quebrou. O técnico foi, mas na hora de cobrar pelo serviço, ele incluiu o valor da gasolina, a locomoção. Isso é certo, doutor Márcio? Veja, Luiz Antônio, é como eu falei, a publicidade é informação. Então, o consumidor não pode ser surpreendido na hora de prestar o serviço com um custo adicional, com um custo extra que não estava anteriormente previsto. Então, o que é comum, o que é razoável? Que quando o serviço seja prestado, já está incluído todos os custos para o fornecedor. Então, se não há esse diálogo, esse acerto, esse ajuste antes de prestar o serviço, não pode, posteriormente, o fornecedor incluir além do que aquilo que se espera. O que é que se espera? Quando você chama um prestador de serviço, seja ele qual for, que o preço que ele cobre é aquele preço que está já inserido todos esses itens. De fato, se no momento da prestação do serviço ele quer incluir algo além, isso se torna ilegal,
porque não está devidamente adequado esse serviço, porque falta informação. E é direito básico do consumidor a informação do produto ou do serviço. Hein, doutor? Como é que é? O combinado não sai caro. Pois é. O combinado, eu combino contigo, é isso aqui. Agora, que você não combinou, não vou pagar. Não vou pagar porque não estava previsto, não estava orçado, não estava preparado. Isso. O ideal é sempre que possível, antes, fazer os ajustes, perguntar como é que paga, qual a forma de pagamento. Às vezes a pessoa quer incluir algum custo além do que, de fato, como no caso da gasolina, no cartão, etc. Enfim. Define direitinho que fica mais fácil. Com certeza. E pode insistir, porque é assim mesmo que tem que ser. Ana Cristina de Aracaju. Moro num condomínio, doutor Márcio, e pago o rateio da água pelo consumo geral. Eu acho caro. O condomínio não mostra o valor global. Ele tem que dividir por igual? Como é que é isso, doutor? Então, Ana Cristina, o condomínio é uma propriedade comum, onde as despesas são rateadas por todos os condôminos, que são coproprietários, são donos. Então, o que rege o condomínio é a convenção do condomínio. A convenção vai dizer que tipo de pagamento vai ser feito, se é um rateio geral, se é um valor fixo. E outra coisa, tem que ter informação clara para todos os condôminos, é o que eu estou falando. O condomínio é uma propriedade comum, todos são proprietários. Uhum. Então, não tem por que omitir as informações para que os condôminos possam até analisar, até julgar as contas, enfim. É preciso que, na convenção do condomínio, é que vai ter que decidir que tipo de pagamento deve ser feito. É um pagamento, é um rateio para todos os condôminos, é um valor fixo? Enfim, essas questões devem ser submetidas à convenção do condomínio. Beleza, doutor. Vamos para a última, Pedrinho. Podemos rapidamente, doutor. A Virgínia de Lagarto tem um plano de saúde, mas ele não tem um médico especialista que eu preciso. O plano é obrigado a pagar minhas consultas? Veja, Virgínia, a legislação que regula os planos de saúde garante ao consumidor, ao usuário, plena assistência, pleno atendimento. Então, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9656, as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantem o pleno atendimento. Nesse caso, quando o plano não oferece um especialista na área, inclusive na própria resolução da ANS, prevê que um plano, uma empresa, um prestador de serviço pode utilizar, inclusive, outro, através de convênio, acordo, ajuste, para fornecer esse serviço sem pagar, sem que o consumidor possa pagar por ele. Certo. Mas, na inexistência do médico especialista, naquela área de abrangência do plano contratado, ou seja, pode ser um plano nacional, pode ser um plano regional ou um plano local. Nesse caso, se o prestador não disponibiliza o especialista, o usuário pode fazer a consulta, depois pedir reembolso, inclusive já tem decisões judiciais nesse sentido. Então, é direito do usuário o pleno atendimento nesse caso. Está contado. Doutor Márcio, um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado. Sempre uma honra estarmos juntos. Muito obrigado, doutor Márcio Fontes.